Olá, voltamos com mais um vídeo aqui no canal do Las Chicas de la Chana. E hoje nós vamos falar de harmonização. Fica aí, não perca. A harmonização sempre é um tema polêmico, difícil. Muita gente me pergunta por WhatsApp, por mensagem, por telefone, na loja, o tempo todo. Todo mundo tem dúvida quanto a isso. Eu tenho uma regrinha básica que não erro, nunca. Claro que com o tempo, com os anos, você vai conseguindo perceber harmonizações inusitadas, harmonizações que você diria jamais acreditar que funcionaria. Mas existe uma regrinha básica que não vai deixar você errar. Então, anos atrás, eu criei uma curva de alimentos ou ocasião que você se encontra para uma curva de vinhos que vai acompanhar esse alimento ou ocasião juntamente com, como eu já disse, com o alimento. Então, a gente faz assim, a curva ela vai crescendo, ela sobe e você consegue colocar nela os alimentos conforme eles vão crescendo também de intensidade ou tipo de ocasião. Então, normalmente, canapés, entradinhas, coisinhas bem leves, eu deixo na parte de baixo da curva e no final da curva lá em cima a gente encontra carnes mais robustas, carnes bem intensas, carnes com gordura, aqueles pratos mais oponentes, né, que marcam mais presença. E o vinho igualmente. Assim como nós temos os canapés leves e frescos e com paladar bem delicado, os vinhos para esse tipo de alimento devem ser leves e delicados. E já para os pratos mais robustos, mais encorpados, eu gosto de colocar vinhos também mais encorpados, vinhos também mais robustos, vinhos de presença. Por que isso? Porque é preciso ter um equilíbrio. Se não tem uma balança equilibrada, de um lado o alimento e do outro lado o vinho, você vai perder de algum dos dois lados. Ou seja, se a sua comida é levezinha, ela tá aqui embaixo, né? E o seu vinho for muito pesado, vai haver um desequilíbrio. Se a sua comida tá aqui levezinha e o seu vinho é leve, vai haver um contrapeso perfeito. Então é importante existir, criar esse equilíbrio. Como você vai fazer isso? Com as dicas que eu vou dar em alguns desses vídeos aqui no YouTube. Hoje, especificamente, nós vamos falar de carnes vermelhas. A harmonização para algumas carnes vermelhas. Acompanha só. A primeira carne é a carne bovina. Ela mesmo servida simples alcatra ou um assado com batatas, que mais opulente, mais robusto, vai te pedir um vinho de estrutura igual, como eu já citei aqui. E aqui a minha dica quanto a vinho tem que ser bem estruturado também. E aí o primeiro deles seria um Bordeaux. Um Bordeaux de preferência da margem esquerda, que é um Bordeaux com a base em Cabernet Sauvignon. Vinho rico e cheio de sabor. É o parceiro clássico de um filé mal passado. Também é possível escolher um Borgonha. Um Pinot Noir da Borgonha vai muito bem com uma caçarola. A textura da carne bovina é bem mais macia nessa caçarola e por isso exige o vinho tinto que tem presença, mas que também tem um pouco mais de suavidade. E se a sua ideia é ficar com o vinho do Novo Mundo, a minha dica aqui é a Malbec. A Malbec da Argentina vai muito bem com uma carne como um churrasco, por exemplo. A segunda carne é a carne de porco. Mas aqui, o que vai determinar qual vinho que vai harmonizar é exatamente o método de preparo dessa carne. Para uma carne de porco que foi simplesmente marinada e grelhada, escolha um vinho que complemente essa característica que dá o cheiro do carvão, a ideia de churrasco. Aqui a minha dica é o vinho italiano Chianti. A Sangiovese tem estrutura, mas ao mesmo tempo não tem os taninos tão agressivos. Já um porco assado vai te pedir um vinho tinto bem encorpado. E aqui, sem dúvida nenhuma,
a ideia é escolher um vinho da Rioja, um Tempranillo da Rioja. E se a sua carne de porco for servida com alguma fruta, dando aquela ideia de agridoce, como por exemplo uma maçã, escolha um Valpolicella. O Valpolicella é perfeito para esse tipo de preparo com a carne de porco. Também temos a carne de cordeiro, mas aqui temos que ficar atento, porque o cordeiro adulto tem um sabor e uma textura bem diferente do cordeiro jovem. E também cuidado com o molho de hortelã. Não exagere, normalmente serve-se o cordeiro com molho de hortelã, mas ele pode realmente atrapalhar muito a sua harmonização. A hortelã não é muito harmônica com os vinhos. Se a sua ideia é um cordeiro assado, com batatas, legumes, para uma tarde de verão, uma tarde de primavera, para um almoço de primavera, vamos dizer assim, um clima mais quente, então um prato, apesar de ser cordeiro, não é um prato pesado, você deve escolher um vinho também não muito pesado. E aqui a minha dica é a Grenache, de preferência que leva um corte com a uva Syrah. Uma dica aqui, ficam com os vinhos do Côte du Rhône. Eu já falei deles nesse outro vídeo que eu vou deixar indicado aqui em cima. Mas se a escolha do prato for um cordeiro mais velho, a minha dica aqui fica em escolher um Bordeaux bem estruturado, um Pomerol, que leva um corte maior de Merlot com Cabernet Franc, de preferência um vinho de guarda. Tem um sabor rico e profundo, exatamente o que esse prato pede. Outra carne que temos que falar é a vitela. A vitela você vai saber do sabor dela, a intensidade, conforme a coloração dela. Quanto mais branca, mais suave é a carne. E é exatamente com essa vitela branca que você pode harmonizar com o vinho branco. Por exemplo, o Vin Frais, brancos finos, secos ou quase secos, que vão muito bem com esse tipo de carne. Já a vitela de carne mais escura vai te pedir um vinho tinto que realce mais esses sabores. E aqui a minha dica é um Bordeaux. E se a sua vitela for servida com um molho cremoso de vinho, sem dúvida nenhuma uma boa dica é o vinho suave, um vinho italiano branco, fresco, seco e leve, agradável para esse tipo de carne. As linguiças também podem ser harmonizadas, mas aqui é bem interessante você entender o que tipo de mistura de carne teve aquela linguiça e também os temperos. Linguiças muito temperadas vão ser difíceis de conseguir uma harmonização boa, mas aqui a Shiraz pode te ajudar, porque ela é um coringa no mundo da harmonização da linguiça. Ela praticamente casa com quase todos os tipos de linguiça. E assim como falamos da Shiraz, que pode ser do Novo Mundo, da Austrália, do Chile, da Argentina, nós podemos escolher um Syrah do Côte du Rhône para harmonizar com a sua linguiça. E por último, as carnes frias. Podemos chamar aqui de embutidos como salame, pastrame, todas aquelas que tem um nível alto de gordura e que vai pedir vinhos com acidez alta, porque carnes com muita gordura pedem uma acidez para dar uma limpada no palato. Eu acho que eu já falei disso em algum vídeo aqui no canal, eu acho que foi da feijoada, a harmonização. Clica aqui em cima que você também pode acompanhar esse vídeo. E aqui, sem dúvida nenhuma, a gente pode escolher também um espumante que vai bem, que é um petisco, um bate-papo sem compromisso. Mas se a sua ideia é tomar um vinho tinto, escolha um Rhône. Os vinhos aromáticos e plenamente encorpados dessa região são ótimos com todas as carnes frias. E por último eu deixo o Pinot Noir como harmonização também para esse tipo de carne. E de preferência Pinot Noir do Novo Mundo, da Califórnia, do Chile ou mesmo do Oregon. Claro que essas foram apenas algumas dicas de harmonização. Existem milhares de vinhos e milhares de tipos de carnes e preparos também diferentes. Sempre leve em consideração como aquela carne vai ser preparada. O excesso de gordura vai pedir um vinho que combata um pouco aquela gordura, com vinhos mais acidez alta, e pratos mais delicados vão te pedir vinhos mais delicados. Essa é a minha dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu gostei aqui nesse vídeo e compartilhar com seus amigos. Semana que vem eu volto com mais um vídeo aqui no canal do La Chica e do La Chão. Tchau, tchau!